Eu gostaria de fazer aqui uma leitura na Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu vou ler o verso 1 e os demais versículos estarei lendo a segunda parte. Diz a palavra do Senhor: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Agora preste atenção nos demais versículos. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Agora não vou falar a palavra tempo, mas vou repetir a segunda parte do versículo. Tempo de matar, de curar, de derrubar e de construir, de chorar e de rir, de prantear e de dançar, de espalhar pedras e de ajuntá-las, de abraçar e de se conter, de procurar e de desistir, de guardar e de jogar fora, de rasgar, tempo de costurar, de calar e de falar, de amar e de odiar, tempo de lutar e de viver em paz. Eu acho muito interessante esta passagem bíblica. O livro de Eclesiastes é um dos livros considerados livros sapienciais, livros de sabedoria. O autor do livro provavelmente tenha sido o rei Salomão, porque no capítulo 1, verso 1, diz que é o filho de Davi, que era rei em Jerusalém. E este livro de Eclesiastes é um livro que fala da vida, descreve aqui a vida do autor como se ele estivesse passando um filme de tudo aquilo que aconteceu e faz ali algumas observações, declarações, coloca as suas angústias, os seus problemas, também faz alguns paralelos dentro daquilo que o escritor entende como sendo a sabedoria que Deus nos fornece e de como nós devemos lidar com as circunstâncias da vida. O interessante é que nesta passagem de Eclesiastes 3, o tema principal é o tempo. E tempo é uma coisa que nós não temos domínio sobre ele. No livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, diz que no princípio, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, onde as trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, disse Deus, olha só, haja luz e houve luz. Verso 4 diz que Deus viu a luz que era boa e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Olha que interessante então. Deus, ele dará as referências para que houvesse o tempo. Então, esta circunstância de coisas que ocorrem para que se produza o tempo, ela não está sob o nosso domínio. Ela pertence a Deus, está debaixo da vontade e do propósito de Deus. Tiago diz lá no capítulo 4, no versos de número 13 em diante, que muitas vezes nós dizemos hoje e amanhã nós faremos tal coisa naquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro. O irmão Tiago, ele diz que isso é como se fosse uma pretensão nossa achar que podemos dominar o tempo. Ele até faz aqui um questionamento: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida? É uma pergunta. E ele diz que ao invés de dizermos dessa maneira, deveríamos falar o seguinte: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Inclusive o próprio Jesus, nosso Cristo amado, ele também colocou esta questão do tempo como algo primordial no propósito de Deus para a vida humana. Em Marcos capítulo 1, verso 14 em diante, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele,
o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Bom, eu não vou me prolongar nesta meditação de hoje, mas o que nós estamos aprendendo aqui é que o tempo é algo que pertence a Deus. O tempo ele tem o seu conceito físico, matemático, como nós aprendemos na escola, mas sabemos que todos esses conceitos, essas leis da física foram criadas por Deus. Então, a nossa referência de tempo é o dia, é a noite, é o ano, é a semana, é o mês. Mas para Deus o tempo não é igual ao do homem. Deus tem um tempo para todas as coisas. Nós lemos lá em Eclesiastes. E para tudo debaixo do céu há um propósito. Na terra, no céu, Deus tem um propósito para tudo. Hoje é tempo de salvação para a sua vida. Deus abençoe a sua família, a sua vida. Um grande abraço a todos.